Boa tarde a todos, a todas. É um privilégio enorme hoje estar aqui, acompanhado do Eduardo Sombini, da Folha de São Paulo, jornalista, mas que é graduado em Geografia, com mestrado e doutorado também nessa área, para que nós entrevistemos hoje a professora Maria Adélia de Souza, docente da Universidade de São Paulo, que começou sua carreira no Departamento de Geografia como aluna no final da década de 50, depois fez o seu mestrado, o seu doutorado em Paris e com toda uma formação francesa, discutindo temas que hoje nós vamos ver aqui lembrados e aprofundados, que envolvem sobretudo a geografia urbana e a geografia regional, mas também o planejamento. Eu queria inicialmente, professora, pedir para que a senhora falasse um pouquinho dessa sua história no Departamento de Geografia, com esses intelectuais que estavam na primeira geração substituindo a frente francesa, principalmente frente no sentido do Departamento de Geografia, o professor Pierre Monbeig, né? E que foram também os seus descendentes, os seus continuadores de reflexão. Então, queria que a senhora começasse falando um pouco desse mundo, né, que acolheu aqui na Universidade de São Paulo. Primeiro, muito obrigada pelo convite honroso, não é, de estar aqui na Faculdade de Filosofia, gloriosa Faculdade de Filosofia, com uma história magnífica em defesa da democracia no nosso país. É bom que se diga, não é? É um prazer. E falar da minha profissão, não é? Que eu há tantos anos, há mais de 60 anos, pratico, não é? E tive esse privilégio, né? Eu sou, acho que da 8ª ou 9ª turma do departamento, que é criado em 34, com a fundação da faculdade, né? E da própria universidade. E tive o privilégio ainda de pegar um rescaldo de presença dos seus fundadores. Tanto é que eu conheci nos corredores do Departamento de Geografia 1959 e 1960, Pierre Monbeig e Pierre de Fontaine, que são duas figuras importantes, né? Ambos visitando o departamento e proferindo conferências, e com essa oportunidade que dava aos alunos de então, né? O departamento de geografia, ele era muito curioso, não é? Naquela época, porque de fato, de 34 até 59, foi que 20 e poucos anos, né? 5 turmas tinham se formado, e a própria constituição do corpo docente do departamento ainda se fazia. Tinha alguns professores que davam várias disciplinas, não era essa fartura de um professor para cada disciplina, né? E, então, era uma equipe muito pequenininha, e os assistentes é que começavam a chegar naquela época, né? Tínhamos um catedrático que se chamava, depois só com a reforma de 70, que passou a ser titular, professor titular. Naquele tempo a gente chamava as cátedras, que eu acho que até era mais decente do ponto de vista ético do que se faz hoje. Chama-se de professor titular, mas a mentalidade de convocação e de seleção é pior do que a da cátedra, porque o catedrático, naquele tempo, escolhia, eu vou grifar o verbo, os seus assistentes. Mas ele tinha que fazer isso com muito cuidado, porque o nome dele estava em jogo e a responsabilidade da escolha era dele. Hoje faz-se concursos, ditos públicos, ditos banca responsável pela escolha, mas as bancas são verdadeiras torcidas organizadas que recolhem seus membros através de concurso, né? Feito esse parênteses, eu queria voltar a falar dos meus professores. Vou começar pela geografia urbana, que foi sempre a minha grande paixão. Só depois dos anos 70, com a obra do Milton, é que eu reformulei a minha forma de estudar a cidade, de estudar o processo de urbanização, que era o professor Ari França, um homem preparado, mas hiper tímido. Imagine uma pessoa hiper tímida
dando aula. Eu o vejo como se fosse hoje. Ele ficava todo encolhidinho, com o giz, era lousa com giz, falava baixinho para ele mesmo, mas ele escrevia tudinho na lousa. Eu devo ter, minha mãe queimou muita coisa em 64 das minhas anotações de aula, mas eu tinha todas as aulas magistrais do professor Ari França, que era um homem preparadíssimo, né? E na cadeira de urbana, se não me falha a memória, tinha 2 assistentes escolhidos pelo professor Ari, porque a prática era essa. A mais velha e grande mestra, que eu reverencio sempre que posso, professora Anice Lecoq Miller, que era quem, de fato, cuidava da urbana, né? Geografia urbana. E o outro assistente era o professor Pasquale Petroni, ídolo de todos nós, primeiro pelas aulas que ele dava e por ele ser altamente politizado, tinha sido presidente do Grêmio da Filosofia, então era um assombro você ter um jovem professor, doutor, né, e que tinha sido presidente do Grêmio, e com uma fala fácil, né? O Petroni era um encantador de serpentes, o professor Petroni. Então, essas 2 figuras eram as figuras dos assistentes maiores, né? E depois foram chegando os demais, mas que eu me lembro e que peguei foram esses 3 professores. Depois tinha a cátedra, que a gente chamava Cadeira de Geografia do Brasil, cujo chefe era o Haroldo de Azevedo, né? O professor Ari França, eu não me lembro se ele era geógrafo de formação. O Haroldo era advogado. E tinha esses remendos ainda, né? Professores que, com boa vontade, se dispunham a vir trabalhar na universidade, e muitos deles depois fizeram a São Bento, Faculdade São Bento, Faculdade de Filosofia São Bento, que da Pontifícia Universidade Católica, que formou muito dos professores daquela época, e que era um curso mais antigo que o nosso, e que, tristemente, olha que coincidência, o curso de Geografia da PUC de São Paulo foi fechado a semana retrasada por falta de alunos de interesse em matricular-se e cursar geografia, dada a inutilidade que a sociedade vê na nossa disciplina, que é uma barbaridade. Quem sabe a gente possa falar um pouquinho disso mais tarde, né? Eu fiquei muito triste, porque, de fato, a minha carreira acadêmica para valer, eu comecei substituindo o professor de Geografia Econômica, não no departamento de Geografia, porque quem sou eu para trabalhar na graduação da Geografia brasileira, né? Mas eu comecei minha carreira no departamento de Ciências Sociais, a convite de um ilustre colega que conheci na minha militância na Juventude Universitária Católica, que se chamava André Franco Montoro, que, por coincidência, depois virou governador de São Paulo e que teve a coragem de me convidar para coordenar a elaboração do plano de governo dele. E eu, com a maior coragem do mundo, né, fui fazer. Então, tinha o professor Haroldo de Azevedo e 2 assistentes, o professor José Ribeiro de Araújo Filho e o professor Luiz, como era o sobrenome do Luiz? Isso vai ser fácil, daqui a pouco vem, que era o mais jovem assistente. E o professor Luiz era muito observado pela gente, porque além de ser professor aqui em meio período, ele era professor da Academia de Polícia. Então a gente olhava o Luiz, que daqui a pouco vem o querido professor, com um olho desse tamanho, os estudantes, né? Eram esses 3, e depois, bem quando eu já estava quase saindo, em 1962, chegou uma grande assistente, uma grande professora, Diva Benevides, que foi quem organizou o primeiro trabalho de campo mais sério que eu fiz durante toda a minha carreira como geógrafa e como aluna, sem dúvida nenhuma. Ela nos levou como assistente do Haroldo, e o Haroldo deu um curso específico sobre a Bacia do São Francisco. E ela formou um grupo de 5 alunos, e lá fomos nós, pagando com o nosso próprio dinheiro, porque não tinha essas facilidades de excursão, que se chama. Até hoje não se chama trabalho de... Chama ainda? Chama ou trabalho chama de excursão? Campo. Chama trabalho de campo. Mas o tempo, formulário é de excursão didática. Chama excursão, e era uma excursão. E foi excelente trabalho que a Diva organizou com
precisão e carinho, só que nós voltamos furiosos do trabalho de campo, porque tudo que o professor Haroldo tinha ensinado era blefe. O real concreto, e nós fotografamos e tudo mais para mostrar para ele. Ele ficou tão constrangido. Coisas da geografia brasileira, não é? É uma invenção. Né? E o Haroldo, enfim, na geografia do Brasil, daí tinha a geografia física, eram 4 cadeiras, né? E na geografia física, o titular era o professor João Dias da Silveira, carinhosamente chamado por nós de Janjão. Até que ele resolveu. Sim, eu me esqueci do Aziz Saber na cadeira de Geografia do Brasil. E por que eu me esqueci? Porque o professor Aziz era forte em geomorfologia, né? Como sempre foi. Um grande mestre na geomorfologia, e claro que a geomorfologia que ele estudou, que era a geomorfologia de São Paulo. Mas ele nunca deu uma teoria da geomorfologia que teria sido tão importante para a gente não adquirir essa bipolaridade, que é uma doença aguda, né, na disciplina geográfica, que é bipolar, né? É geografia física e geografia humana, portanto, anterior à Vidal-Lablache. Essa é a característica dos departamentos de geografia no Brasil, que ainda estão antes de 1890. Topo qualquer discussão nesse sentido. E assim me formei. Né? Na geografia física tinha... era uma figura. O Janjão, o João Dias da Silveira, tinha a professora Elina. A professora Elina, eu não sei se ela fez geografia, ela tinha mais cara de normalista, sabe? Fazia escola normal para ser professora secundária. Era um doce de pessoa, ela ensinava geomorfologia marítima, tinha umas invenções naquele tempo que felizmente eu me esqueci, e tinha a que dava climatologia, que era a dona Lurdinha, professora Maria de Lourdes, não me lembro mais o sobrenome dela. Era uma coisa muito pequenininha, muito provinciana. Você imagina a cara do Monbeg quando ele despencava por aqui vindo de Paris. Né? Mas também não foram muitas vezes que o professor Monbeg depois veio. Eu o convidei muitas vezes a vir ao Brasil, porque eu custei a entrar na universidade. E quando eu entrei, mas isso talvez eu fale depois, o meu maior período na USP foi na Faculdade de Arquitetura, não na Geografia. Eu vim para a Geografia quando o Milton veio, que eu também faço questão por conta dos concursos, que eu acho que a Folha de São Paulo deveria ter coragem, tomara que não censurem, de fazer uma matéria séria sobre o público na universidade pública. E devia pegar a USP como exemplo também. Mas se pegar as federais, eu acho que é mais escandaloso ainda do que na USP. Mas está na hora de discutir antes que a qualidade do ensino superior do Brasil, que vem decaindo, já que o povo gosta tanto de ranking, né? E nós estamos decaindo nos rankings mundiais, salvo um ou outro que ainda, com a questão do clima equivocadamente discutida por eles, os tornem os grandes mestres da Universidade de São Paulo, falando para o mundo, por uma questão que eu considero equivocada, e não sou negacionista. É porque eu vou dizer depois o que eu priorizo como geógrafo, que estudos eu priorizo. Né? Então, esse era o departamento que eu conheci, me formei em 62, sou da turma de 62, tive uma formatura honrosa e magnífica, organizada por esta faculdade, que tinha uma dignidade, não acompanho mais a vida da faculdade, numa festa que era uma festa pública, portas abertas no Teatro Municipal de São Paulo, superlotado para assistir à formatura de todos os departamentos. Era outra a configuração, a física, a química, todo mundo. Era a faculdade de filosofia, ciências e letras. E nos formávamos todos juntos. Eu tenho fotos do Teatro Municipal de São Paulo, pleno. Não só das famílias, mas das pessoas que entraram. Uma beleza isso. Eu acho que isso é o retorno. Né? E essas aulas todas foram ali na Maria Antônia? Pois é, eu peguei a transição. Eu tinha aula na Alameda Glete e na Maria Antônia.
As geografias físicas, que ainda eram muito valorizadas, eram dadas na GLET, antropologia, que mais? Etnografia, era na Maria Antônia, e começávamos a geografia propriamente dita no braço já construído do prédio antigo da reitoria, aqui na cidade universitária. O lado de cá, o primeiro andar, foi dado para os geógrafos começarem as suas aulas no prédio, já em 1959. Então já havia uma construção da cidade universitária, Sim. mesmo antes do conflito da Maria Antônia lá com Mackenzie. Sim. O conflito foi em 64. Eu comecei a ter aula aqui em 59 e eu morava na Zona Leste. Para chegar da Vila Prudente, onde eu morava, até aqui eram 4 horas de ônibus, com uma parada na Praça da Sé ou na Praça Clóvis Bevilacqua, que se chamava. E os estudantes pobres, para chegarem até aqui, não era fácil, não. Eu, por incrível, embora chique como sou, né, eu venho das classes populares com muito orgulho. Professora, é um prazer conversar com a senhora. Queria continuar um pouco nesse tópico, né? Tentar entender um pouco melhor como era a geografia urbana daquele período, né? Os temas de pesquisa, as abordagens. A senhora mencionou aqui a professora Anice Lecoq Miller, né? Como era o trabalho dela. E também essa sua aproximação com o planejamento que acabou levando a senhora para a França para fazer um mestrado, né? Um pouco esses temas e como a senhora chegou à SAGMAX e posteriormente ao mestrado na França. Boa pergunta. A geografia que se fazia naquela época era uma geografia ainda de enorme influência francesa, portanto, uma geografia empirista. E por ser empirista, era analítico-dedutiva. Estou escrevendo um livro sobre isso em homenagem ao meu amigo Milton, que fará 100 anos, é a única homenagem que eu vou prestar a ele. Espero não ser indigna, né? Mas foi Milton que despertou ainda mais em mim uma curiosidade teórica, porque eu venho de uma escola que não cuidava de teoria. O mundo está dado, você analisa e descreve e aponta problemas. Problematizar faz parte da escola analítica de filosofia. Só que o problema, ele tem que ter um limite, porque você problematizar sem junto trazer indícios de solução, e quem sabe fazer isso são os geógrafos, que são os estrategistas, né? Precisava formar melhor o geógrafo, não com a geografia política que se ensina, mas isso também é outra discussão. E eu fui formada nessa geografia clássica e descritiva, e num momento em que a geografia estava conhecendo um esplendor, porque tinha se comemorado recentemente, em 1954, o centenário da cidade de São Paulo, 5º centenário da cidade de São Paulo, e o Haroldo de Azevedo coordenou os 4 volumes famosos e importantíssimos sobre a cidade de São Paulo, aquele de capa amarela, que eu não sei se vocês têm na biblioteca, deve ter, eu os tenho, e guardo com muito carinho. E nós estudávamos aquilo que eles tinham estudado e pesquisado, e o Haroldo botou todos os assistentes dele a escreverem temas sobre São Paulo, né? O Petroni tinha feito o doutorado dele, vocês hoje estão puxando pela memória, né? Mas sobre o Vale do Ribeira, um trabalho importante, como ele era para nós de esquerda, ele foi estudar a pobreza do Vale do Ribeira, né? A professora Anice, acho que estudou São Paulo, na tese de doutorado dela, e eles falavam desses trabalhos de pesquisa, de doutorado, que era feito muito autodidaticamente, né? Não tinha a pós-graduação. Você tinha que ser doutor, a carreira universitária só foi regulamentada nos anos 70, era um mundo completamente diferente e o papel do catedrático era fundamental. Ele tinha que ter gente capacitada, porque o mundo inteiro tinha doutor, e nós começávamos a ter os doutorados aqui, e nós tínhamos 3 doutores, né? E nesse sentido, eu acho que o professor Monbeg ajudou muito, inclusive pelos relacionamentos que o Monbeg tinha com os donos da USP, que era a família Mesquita, que cedeu esses territórios para que a USP se implantasse aqui.
E mandavam na USP, de fato, o Estadão mandava na USP, né? E esses doutores, eles foram sendo formados lentamente, né? Eu me lembro, o Aziz já era doutor, mas o Aziz acho que não conseguiu ingressar, tanto é que ele se mandou para o Rio Grande do Sul e trabalhou no Rio Grande do Sul muito tempo, o professor Aziz. Eu tive a felicidade de ser aluna dele em geomorfologia. Tanto é que eu queria ser geomorfóloga. E eu ia para Bordeaux estudar geomorfologia. Felizmente, fui salva pelo Monbeg e pelo Padre Lebré e fui para o planejamento, né? Enfim, o departamento era assim, era uma coisa muito provinciana. E o que abria a mentalidade do Departamento de Geografia da USP foi o fato da GB ter sido fundada e que permaneceu aqui, acho que está até hoje, né? A sede nacional da GB era no Departamento de Geografia e hoje é ali embaixo, não sei se ainda é. É no mezanino. No mezanino. Ah, mudou, então foi promovida. Porque... Ah, não, é no mezanino em cima da lanchonete. Mas era uma coisa muito provinciana, eram pouquíssimos os professores que saíam para estudar fora, né? Por problemas, inclusive, de língua. Eu lembro que um pioneiro que foi estudar fora foi o Conte, que foi para a França, e o Conte me serviu de motivação para depois eu ir para outros caminhos, né? Mas não por conta do departamento, por conta, e aí entrando no meu desvio. Eu me formo em 62, mas logo em 1960, eu entrei em 59, formei em 62. Uhum. E em 59 eu comecei a militar como estudante e como católica, né? A convite de uma grande colega que nos deixou recentemente, que foi a Beatriz Soares Pontes, que faleceu há poucos dias atrás, grande geógrafa, e que me levou para a militância católica. E na militância católica, eu comecei a conhecer os colegas de outras áreas e de outras disciplinas, porque a militância universitária não é por disciplina, éramos universitários e nos reuníamos em semanas de estudo, era uma atividade muito interessante. E nessa militância católica, eu conheci um colega da economia, Pedro Calil Padis, que estava trabalhando num movimento internacional chamado Economia e Humanismo, e cujas propostas e críticas alegravam uma jovem filha de um ferrador de cavalo, e que na época trabalhava numa indústria metalúrgica ali em São Caetano do Sul, meu pai, e que tinha muito orgulho de ter a filha dele como estudante na USP. E eu me interessava muito por conhecer na universidade. A USP sempre foi muito sectária e muito elitista e continua a ser. As grandes linhagens da USP se mantêm até hoje e é muito difícil você romper com elas. Por uma questão de elegância, eu não vou citar os nomes, mas em particular poderei citar. Concursos inacreditáveis, que aqui são tidos como verdadeiro, basta você pesquisar o outro lado da USP, para você ver que meia dúzia de famílias e sobrenomes que até hoje existem na USP, tem uma história que não é bonita. A pesquisar. Alguns eu pesquisei, outros ainda estou pesquisando, porque eu não concordo com essa postura da tradição, família e propriedade. Primeiro, só nasceu aqui, não venha dizer que nasceu com Plínio, com os neopositivistas, sai daqui. Porque eles passaram por aqui e pela Faculdade de Direito. Mas também isso é outra história, mas são debates que não se faz mais. A USP parece que brotou linda. E ela não muda. Eu imagino, hoje o mundo é diferente, né? Mas ser um estudante como eu fui, que tinha que trabalhar para poder pagar o ônibus e a comida que eu tinha que comer aqui na USP, não foi fácil. E nisso nunca interessou a ninguém também. Mas interessou a mim, e por isso que eu fiz as minhas escolhas como profissional. No segundo ano, eu conheço o Pedro Calil, ele fala, Adélia, você devia ser estagiária, só que eles não pagam nada. O troco é aprender.
lá na SAGMAX. Eu falei, que diabo de nome feio é esse, né? Era abreviação, porque antigamente não se tinha tanta criatividade e a semiótica não existia. Então era tudo por extenso, você juntava as primeiras letras e lia. SAGMAX, Sociedade de Análises Gráficas e Mecanográficas, leia-se cartografia, mecanográficas aplicadas aos complexos sociais. Positivismo arretado, tudo muito explicado e fragmentado. E eu dei um jeito de mudar minhas aulas, porque eu estudava à tarde, né? Ainda não tinha. Não tinha, assim, curso noturno. Tinha acabado de começar o curso noturno, eu acho. Porque o Moacir Marques, que era da minha turma, era do Partido Comunista, com quem eu brigava muito, ele era materialista e eu não, imagina. Mas era um grande companheiro e foi meu vice no Centrinho. Fui presidente do Capistrano de Abreu, que me deve uma reforma curricular, a primeira do departamento. Eu ia te trazer esse livrinho de presente. Acho que você merece guardá-lo. Vou buscar. São histórias, né, do departamento, que eu acho que é a verdadeira. A oficial não é a verdadeira. A nossa é, né? A dos alunos. E aí comecei a fazer estágio, dava aula de manhã, numa escola de comércio do ladinho da minha casa, na Vila Prudente, e à noite, na mesma escola de comércio, eu dava aula de inglês, para poder sobreviver. Inventei até uma disciplina chamada inglês comercial. Eu sou autodidata e falava correntemente inglês. Para poder estudar à tarde e tirar algumas manhãs para poder fazer o estágio na SAGMAX, que não era remunerado, então eles organizavam para a gente fazer o trabalho direito, do jeito que pudesse, e dar conta do recado. E claro que o que se exigia de um estudante de geografia trabalhando num negócio com esse nome, o geógrafo ainda é entendido como o cara que sabe fazer mapa. Pena que ele não saiba interpretar, porque ele não tem teoria, né? Mas o meu nome era Maria Mapeira. Eu levei 2 anos e era com ábaco, compasso, transferidor, para fazer os cálculos das proporcionalidades, nas representações. Eu levei 1 ano e meio para fazer um mapa das interligações telefônicas no estado de São Paulo, que vai dar origem a um trabalho que eu fiz depois sobre a tal conceito que na época se falava muito e que o Rochefort tinha acabado de inventar na tese de doutorado dele de 1951, o conceito de rede e hierarquia urbana, que infelizmente até hoje se usa como se o mundo ainda tivesse em 1890 ou 1951, e a sobreposição espaço-tempo não fosse mais possível com a tecnologia. Mas isso também é outra discussão de método que, tristemente, a geografia urbana brasileira ainda não fez. A geografia urbana brasileira é atrasadíssima. Esse meu livro que vai sair da EDUSP, eu faço essa crítica à geografia brasileira, porque sentia muita falta de um preparo de conhecimento geográfico mais elaborado, porque nós não discutíamos teoria. Faz o estudo geográfico sobre São Paulo, você fazia um campo, anotava quantas casas tem na quadra, isso eu fiz com a Anice. Professora Anice, grande professora, e ela era vanguarda, porque ela pelo menos fazia trabalho de campo. Mas ela não era boba nem nada, então ela levava a gente para fazer campo em cidade pequena, né? E o primeiro campo que eu fiz com ela foi num bairro rural de Piracicaba, que era um distrito, virou distrito e depois já deve ter virado um daqueles municípios. Mas ela era valente, porque ela nos ensinava a elaborar todo o material técnico para o campo. Você não vai para o campo feito maluco, como fazia o professor Araújo, por exemplo. E era uma delícia o trabalho de campo com Araújo. Eu não ia em muitos porque a gente tinha que pagar. O departamento não financiava e eu não tinha dinheiro de sobra. Eu acho que eu fiz um trabalho de campo com o professor Araújo, lá para o oeste do estado, e depois não fiz mais. Com a Anice era pertinho, dava para encarar, não é? Hoje tem muita facilidade, né, para o trabalho de campo. Então, nessa SAGMAX, eu fui encarregada de trabalhar com uma equipe de primeira linha. O nosso chefe técnico era
o Chico Itaque Ferreira, Francisco, criador desse Fórum Social Mundial aí, que até hoje, né? O Chico formado em arquitetura, aqui pela Faculdade de Arquitetura da USP, o Flávio Vilaça, conhecido de todos nós. O Flávio foi meu primeiro chefe, e ele nos chamava de Bagrinho. Eu era a bagrinha do Flávio Vilaça. Tive uma excelente formação na SAGMAX. Na economia tinha um rapaz do Sul, que depois virou um dos diretores. Era gente muito preparada, eu tive essa sorte. E o contrato que a SAGMAX tinha quando me chamou para ser estagiária, indicada pelo Calil, que também era estagiário como eu, porque ele era estudante de economia, e eu estudante de geografia, a gente trabalhava de graça. Foi num convite que o Ney Braga fez à SAGMAX para fazer o plano de governo dele lá em 1961, 62, por aí. Governador Ney Braga. E foi as primeiras viagens e trabalho de campo que eu fui obrigada a fazer, comandada pelo Flávio Vilaça. Então foi com o Flávio que eu aprendi a fazer anotações de campo, fazer plantas de campo, marcar a densidade, tudo na perspectiva neofuncionalista que os arquitetos até hoje fazem dos seus planos de diretor, não mudou nada, né? Mas para aquela época foi um aprendizado de vanguarda. E foi a partir daí que eu conheci, num belo dia que eu estava fazendo esse mapa. Se eu não perdi, eu acho que eu vou te dar de presente. É uma relíquia. O mapa de São Paulo, todo com corzinhas e milímetros de espessura da direção das chamadas telefônicas no estado de São Paulo. E que foi precioso para fazer um plano de governo para o Carvalho Pinto, que o Chico que coordenou. Mas, o que eu queria falar, cara? Foi aí que eu me despertei, porque eu estava fazendo esse mapa, e a minha mesa era uma mesa que não cabia a folha de papel milimetrado que eu usava para fazer, porque o milimetrado ajudava na escala, né? Cada meio centímetro daquele era... E eu estou lá numa mesinha pequenininha, toda encolhida, dentro da biblioteca da SAGMAX, que ficava no primeiro prédio que tem, quando começa a Avenida 9 de Julho. Cruzamento, você indo do bairro para a cidade, um prédio à esquerda, era ali no 13º andar. E era desse tamanhozinho a SAGMAX, imagina. E eu na biblioteca. Aí entra um senhor vestido de branco, todo esvoaçante, que era um frei dominicano, e um baixinho, gordinho, muito simpático e sorridente, que era ninguém menos que o Pierre Monbeg. Eu conheci o Pierre Monbeg na SAGMAX, não foi na geografia. E aí ele veio a convite da SAGMAX, não da geografia. Foi daí que, como aluna, que eu era da geografia, eu sugeri ao professor Araújo, que era meu grande amigo, porque era meu conterrâneo, porque é assim que as coisas são na geografia até hoje. E o professor Araújo, que estava na chefia do departamento, convidou o Monbeg para fazer uma conferência lá. E aí ele retomou um contato que ele tinha perdido desde 1934, né? E depois eu várias vezes, como fui funcionária na área de planejamento do governo, onde eu consegui trabalho, porque no departamento de geografia nem pensar, porque eu era uma agitadora, né? E aí depois... até 62, de jeito nenhum, nem como estagiária, nem como nada, mas eu consegui, na SAGMAX, aprender coisas e com o meu curso de inglês eu me mantinha. E o professor Monbeg, no dia que eu conheci, o Frei Benevenuto, que eu também não conhecia, ele falou, olha, temos uma geógrafa. Quando ele falou, temos uma geógrafa, eu me aprumei toda. Eu falei, não exagere, Frei, eu estou ainda no 2º ano. Aí o Monbeg falou, quando a senhora se formar, a senhora vai para a França se capacitar, porque eu tenho ótimas informações da senhora. Eu falei, olha que eu vou. Ele falou, venha. Eu falei, o senhor me dá um cartãozinho, me convidando? Ele me deu. E eu fui. E para falar com ele, valeu o cartãozinho dele, porque você não chega na França perto de ninguém se não tiver os caminhos abertos. Foi assim, quando chego lá, o professor Monbeg e o Frei, que estava junto, o Frei era o chefão geral da SAGMAX, porque a SAGMAX estava vinculada ao IRFED, Instituto de Pesquisa em Economia e Desenvolvimento.
Desenvolvimento Econômico e não sei o quê. IRFED era. E ele era o diretor-geral do IRFED. E aí ele falou, pois então, já que você está no planejamento, fazendo o plano do Ney Braga, catolicão, o Ney Braga, como toda a gente da Sagmax era católica, e eu também. Aí eu falei, eu vou fazer planejamento. E fui. Busquei o Malbec, aí o professor Malbec falou, você vai procurar o Frei Benevenuto, porque você vai fazer o IRFED. São 2 anos no IRFED. E depois você vem fazer o doutorado comigo, porque não tinha mestrado, era doutorado direto. Ele falou, você se capacita e depois você vem fazer o doutorado comigo. E foi o que eu fiz. Eu fui fazer o IRFED e na passagem do primeiro ano para o segundo do IRFED, o professor Momberg me chamou e disse assim, olha, tem um professor que está chegando. Daí eu me formei em 62, eu fui para Paris em novembro de 63 e o golpe foi em abril de 64. Então eu estava chegando em Paris quando teve o golpe. Em 63. Em 64 eu estava lá, não estava aqui. O professor Momberg me chama e diz, olha, eu preciso da tua ajuda, está chegando. Foi em 65 já, eu já estava lá 1 ano fazendo, tinha feito o primeiro ano, ia para o segundo do IRFED. Ele falou, você queria que você pensasse numa possibilidade, porque o IRFED vai te dar um atestado de formação técnica, e eu queria que você tivesse um atestado acadêmico. E está chegando aqui um brasileiro exilado que eu quero contratar pelo Instituto da América Latina, mas eu só posso contratá-lo na pós-graduação. E eu preciso arrumar alunos para ele. E eu quero que você inicie, não chamava pós nem mestrado, chamava DES, Diploma de Estudo Superior, que depois virou DEA, com a reforma que foi feita depois de 68, e hoje virou maîtrise lá na França. E eu topei fazer a coisa, e ele marcou um encontro com esse professor, exilado, que ele estava contratando, e eu fui. E era o Celso Furtado. As minhas pernas tremiam, e eu quase não vou, porque ele tinha uma fama horrorosa. Eu, quando fui vice-presidente do Grêmio, assumi a presidência do Grêmio da Filosofia, porque o meu presidente foi para os Estados Unidos, como todas as lideranças estudantis eram convidadas a ir se formar nos Estados Unidos, e eu me neguei. Até hoje, nunca fui aos Estados Unidos e não irei, princípio. E ele foi, Oscar Volê, ele chamava, o presidente do Grêmio. E eu assumi a presidência do Grêmio. E você viu? Eu junto tanto assunto que vou me esquecendo, né? Tão bom falar, viu? Desovar, né? Estava falando do Celso Furtado, e estava falando do Momberg, e eu tinha, como presidente do Grêmio, o Celso Furtado era superintendente da Sudene e virou ministro da Economia do governo Goulart, que foi o último, né? E eu era estudante, convidei ele para fazer uma conferência aqui na USP, e ele foi muito mal recebido, e eu fiz essa conferência na Faculdade de Educação, na Pedagogia, aqui, que ainda estava em obras. Olha como ele foi tratado aqui. A universidade se negou a receber o professor Celso Furtado, e isso deve ter notícias, porque foi muito noticiado na época, e o Grêmio da Filosofia foi quem o convidou. Essa faculdade aqui sempre foi vanguarda. E ele fez uma conferência belíssima sobre acho que o primeiro PND, ou um plano qualquer, plano de metas, já não me lembro mais, foi aplaudido, lotado, todo mundo sentado em tijolo, saco de cimento aqui. Deve ter notícias sobre isso. E aí eu falei com ele, falei, professor, eu lhe conheço. O senhor se lembra quando o senhor foi na USP? Ele falou, aquela universidade que me odeia, e ele acho que nunca veio aqui mais. A economia não suportava o Celso Furtado. E ele se lembrou desse evento, foi um dos grandes professores que eu tive. Aprendi economia com ele, aprendi como é que se torna um professor universitário.
A preparação de aula dele era um negócio fenomenal. Ele dava atendimento individual para cada um de nós. Ele fazia seminários de pesquisa com os alunos dele, mesma coisa que eu reproduzi aí no Laboplan. Será que o Laboplan ainda se lembra de mim? Seminários coletivos com os alunos dele, e era eliminatório. Se ele te avaliasse mal, meu querido, você estava eliminado da disciplina dele. Você imagine eu estudando Keynes em francês, com a grande formação que a geografia de São Paulo me deu. Como eu expliquei, era um curso cheio de boa vontade, mas de um provincianismo assustador, né? A gente estudava São Paulo, o Vale do Ribeira, aquilo que os professores estavam estudando. Nenhuma teoria geográfica. Eu fui conhecer o Vidal de Lablache na França, porque aqui Dona Anice falava pouco e tinha acabado de chegar a enciclopédia, que eu acho que o departamento deve ter até hoje, porque o Monbeg acho que mandou, mas ninguém lia francês. Então era uma formação, não por culpa de ninguém, a história, não é? E que só depois, quando os que foram estudar na França voltaram, aí os que não foram e que mandavam, e sobretudo o professor Petroni, que nunca saiu para fazer uma conferência, nem fazer um pós-doc em lugar nenhum, ele criou um sistema de poder poderoso e que eu acho que está aí presente até hoje no departamento, mas é uma gente muito pouco culta. Tanto é que leu Lefebvre errado, mas isso depois na edição você, por favor, tire. Não tem edição. Que é outra discussão, mas também pode ficar, porque eu falo isso nas minhas conferências. E foi assim que eu saí, continuei no IRFED, que tinha o IRFED formava planejadores educacionais, e de lá saiu uma grande mulher, que foi a vida inteira secretária de Educação do Arraiz, formada pela Universidade Federal de Pernambuco, Silke Weber, está viva até hoje, e que montou todo o sistema educacional em Pernambuco. Ela foi minha colega de turma, tinha planejamento administrativo, não me lembro mais do Brasil quem era nessa época. Eu estava no planejamento territorial, chamava-se assim, planejamento territorial, não era urbano e regional, era territorial. Que a gente está corrigindo hoje aqui no Brasil. E tinha planejamento econômico e social, e eu me lembro muito bem de um rapaz do Ceará, muito inteligente, que morreu cedo, lamentavelmente, chamado Aldo de Mello, que teria sido, acho que até governador do Ceará, e um grande governador. Porque aquilo que se formava naquela época eram as elites, né? Tanto é que eu volto e já vou ser assessora de governo. Eu, quando volto, ainda tinha ditadura. E fui convidada a trabalhar na Secretaria da Fazenda, foi o primeiro trabalho que eu consegui, pelo Arrobas Martins, Luiz Arrobas Martins, que foi secretário de Fazenda e que era do grupo de Economia e Humanismo. E foi por isso que eu fui parar lá e montei um grupo de estudos territoriais na Secretaria da Fazenda, tem artigos nossos publicados numa revista que eles tinham, mas a Geografia de São Paulo entendeu o meu trabalho no governo. Depois o Eurico Azevedo me convidou para montar a ação regional, ainda no governo do Abreu Sodré. Todo o sistema de ação regional que foi definido pelo Luiz Carlos Costa, e eu como assistente dele, o Costa não era governo, eu fui governo e montei a ação regional. Os escritórios regionais de planejamento, que graças a Deus existem até hoje, e eu acumulei 3, porque era uma coisa de política tão grande, mas tinha que ter um mínimo de decência para indicar o diretor. Eu assumi Rio Preto, assumi Ribeirão e assumi o Vale do Paraíba, para com calma indicar, fazer uma mediação entre a política e competência, coisa que não se discute mais, que virou ofensa, mérito hoje, virou meritocracia, porque a política deformou essa coisa toda, e você põe incompetentes a assessorar coisas que são fundamentais e que eu fico cada vez mais perplexa, né? E foi assim que eu me formei planejadora territorial, fiz o meu DS com Celso Furtado, 12 alunos o Monbeg arrumou para ele, 12, chilenos, argentinos, éramos uma sociedade latino-americana. Foi caindo, né? Cada seminário eliminava. Fomos para a defesa do diploma, 3.
2 chilenos, um fotógrafo e uma arquiteta chilena, e esta que vos fala, uma geógrafa brasileira. Dos 3, isso está nas atas, pode conferir. Eu fui aprovada. Os outros 2 foram reprovados na defesa por Celso Furtado. E ele mandava na banca. Tinha 2 outros colegas, um era o Mombeg, fez parte da minha banca, e o outro era um colega que está até hoje, um rapaz que é professor, era professor de geografia da população, um cara da extrema-direita. Então, esse é o percurso. Para que serviu isso? Enquanto eu fazia o diploma com o Celso Furtado, eu fui refazendo o meu curso de geografia. Foi aí que eu fui aluna do professor Pierre Jorge, frequentava a sua preciosa biblioteca. Fui aluna de Jaqueline Bourgeot-Garnier, que era professora de Geografia da População, do jovem, recém-doutor e monarquista Paul Claval, que faz grande figura com a esquerda brasileira até hoje, meu querido amigo, mas complicado a obra dele. Fui aluna do jovenzíssimo Yves Lacoste, que tinha acabado de defender seu doutorado e que foi meu professor lá de trabalho de campo. Grande professor. Fui aluna de quem mais? O Jorge não era professor do Instituto, nunca foi aprovado para ser professor do Instituto de Geografia da Rissajac, mas ele dava aula na École Nationale de Administração. Mas, de vez em quando, os alunos, nós organizávamos, ele fez 2 conferências que eu organizei no Instituto de Geografia de Paris. E quem trouxe o Jorge para São Paulo 2 vezes, com a generosidade da professora Léa Gondenstein, que alojava na casa dele, porque eu consegui uma miséria de dinheiro no governo para pagar, fui eu que trouxe Mombeg, o Pierre Jorge, com o dinheiro do governo de São Paulo, para vir fazer conferências no Departamento de Geografia da USP. Uhum. São histórias, não é? Que eu acho que são importantes. E virei planejadora e decidiram que a disciplina que eu devia dar, quando voltei, eu só fui voltar para o Departamento de Geografia junto com Milton em 1984, porque de 1970 a 84 eu dei aula na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Aí sim eu ensinava uma disciplina que se chamava Análise Urbana e Regional, porque não dava para chamar Geografia Urbana e Regional, senão os moços dali ficavam, né? Ainda bem, porque eu acho que foi mais correto. E eu lamento até hoje ter saído da FAO. Porque quando eu fui para a USP, só para encerrar esse capítulo, para o Departamento de Geografia, claro que eles não me aceitaram. Aí eles abriram uma vaga de professor visitante. Eu já era efetiva, porque eu me efetivei na USP pela Faculdade de Arquitetura. Em 73, por aí. E eu fui para o Departamento de Geografia em 84. Eu já era efetiva. Uhum. E eu podia ter me transferido, porque eu já tinha... A vaga é do professor. Eles são tão míopes que eu levaria para o Departamento de Geografia uma vaga de professor assistente doutor, que era dificílimo. Mas eles não me aceitaram a transferência. Que eu fiz as consultas dela, não vá que você vai pagar, eles vão dizer não, e é constrangedor você receber. Só que eles não sabiam que eu viraria chefe de gabinete do reitor. Isso eles nunca se conformaram, que eu fui prefeita, fui chefe de gabinete, representava a USP no CREA, não sei o quê. Isso é insuportável para os medíocres. Aí eles abriram um concurso de professor visitante. Eu fui ler o Estatuto da USP, consultei a consultoria jurídica, ele falou, não, você pode se inscrever. E eu me inscrevi. Banca. Paulo Perides, Gil Sodero e não me lembro mais quem. Claro que não tiveram condição de... E esse concurso era do Chico Scarlato. Era do Chico Scarlato. E eu peguei o primeiro lugar. Então, o que fiz era difícil. Claro, eu já tinha um currículo excelente. E aí não soltaram o resultado do concurso e eu fiz uma articulação política para criar uma vaga no Departamento de Geografia
e para que eles aceitassem, então, a minha transferência. Foi assim. Na base da conversa e da articulação política. É muito difícil, né? Mas eu tinha como exibir. Eu pedi a criação porque eu tinha sido aprovada em primeiro lugar e eles não chamavam o concurso. E o Chico em segundo. Eu falei, Chico, o regimento da universidade, se eu fui aprovada, eu já tenho doutorado, eu subo e você entra. Só que tem que criar a vaga para eu subir, porque não tinha vaga para doutor e a vaga era de mestre. Aí o reitor achou que não era nenhum. O conselho universitário aprovou. E criaram uma vaga e eu fui subir e o Chico entrou. O Chico me deve essa. Professora, na França houve uma mudança também de perspectiva temática, né? No mestrado era um debate efetivamente mais regional, trabalhando exatamente com o estado do Paraná, né? E depois no doutorado aí já é um debate mais metodológico e eminentemente teórico também, né? Por mais que a sua origem não tivesse sido teórica, no doutorado aí sim isso já aparece, porque é um debate da cidade e região, né? Vira região, né? E que depois, de uma certa maneira, vai impulsionar também a sua própria livre docência, que é sobre a identidade da metrópole, um estudo seminal sobre a verticalização a partir de São Paulo para ler a realidade latino-americana, que é essa metrópole completamente diferente da europeia, que tem como base o modelo norte-americano, né? Que está aí a partir do vertical. E que é uma tese teórica também. Eminentemente teórica e propositiva de algo muito original, né? Diferente de várias teses de livre docência que a gente vê por aí, né? Que efetivamente não tem essa contribuição teórica e de método, a sua aporta um debate novo sobre o que é metrópole para pensar a partir de São Paulo, uma realidade muito maior que a latino-americana. Totalmente nova. Diferente da Nadia Somek, diferente do que já vinha com outros autores, né? E é muito importante pensar o quanto que isso depois impacta a continuidade das suas reflexões nessa perspectiva do planejamento, né? Porque envolve não só uma visão mais pragmática sobre o mundo, no sentido do empírico, mas também um olhar teórico sobre como fazer esses recortes, como propor ações, como pensar a continuidade do hoje até o futuro, né? Então essas são questões que estão muito presentes a partir dessa semente mais consolidada na França, que é o seu doutorado. E aí eu queria ouvir um pouquinho mais sobre essas perspectivas do planejamento que se consolidam de maneira muito mais forte, né, na sua entrada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, mas depois na continuidade das suas reflexões. Essa pergunta é maravilhosa, porque vai dar para eu elaborar um pouco sobre algumas coisas que eu estou pensando agora, porque agora eu estou trancada e estou escrevendo meus livros, né? Que eu tenho bastante, quase pronto, uma porção de coisa, porque eu sempre me dediquei a ser professora. Eu nunca quis ser escritora. Então, eu investi muito da minha vida preparando aula. E eu tenho prateleiras de anotações, de leitura, com roteiros como esse de cursos escritos. Isso aí está escrito. Isso aí é um livro. Mas eu não tenho coragem de publicar, porque eu acho que publicar é coisa muito séria, né? E fica, né? E você ensinar uma besteira para depois tirar, e eu sou tiradora de besteira. Esse é meu drama. E eu logo cedo aprendi, sabe com quem? A teorizar? Com o professor Pierre Georges, que era um homem seco, de poucos sorrisos, e ele acabara de lançar um livro importante, pelo menos falava, o curso dele era sobre a geografia ativa. Eu achei interessante aquele negócio da geografia ativa, porque eu tinha aprendido no meu estágio da SAGMAX que eu era uma fazedora do conhecimento prévio que o planejador precisava, que eram análises refinadas. Hoje eu consigo falar com muita tranquilidade. Eu falava, eu fiz um mapa de relações telefônicas, eu fiz um mapa de densidades populacionais, que era o tema da época. Então eu sobrepunha aqueles mapas
e eu ia entendendo o que era São Paulo para fazer a regionalização administrativa e dizer Ribeirão, Rio Preto, Araçatuba e etc., são polos. O Perru começava a falar na teoria dos polos. Eu fui juntando tudo. Eu falei, eu acho que dá para, naquele tempo ainda podia se falar, em organizar o território. Já era uma besteira, mas a gente não tinha o alcance de que o espaço, não se falava em território, o Milton que inventou essa coisa de território, que o espaço se organiza. Organiza uma fava. É daí que eu fui estudar. Mas o Pierre Jorge, nas aulas dele, ele era um crítico de Paris, né? O De Gaulle tinha feito e tinha escrito aquele livro importantíssimo na minha formação, Paris e o Deserto Francês. Podia escrever São Paulo e o Deserto Brasileiro. Eu escrevi o Macro-Eixo e o Deserto Brasileiro, uma coisa dessa grossura, que a Rosa Clias coordenou, mas eu é que escrevi sobre o macro-eixo Rio-São Paulo e acabei depois fazendo um plano para o macro-eixo, que nunca foi ouvido, né? Como isso aqui, Política Urbana Brasileira, que eu acho que ela é válida até hoje, isso aqui é de 74, e é válida até hoje. Nunca ninguém se interessou, nem os arquitetos do Brasil, nem os secretários, nada. Porque isso aqui muda, né, o sistema. Custei para entender, mas é revolucionário. Fui entender com Milton. Então, o Pierre Jorge me tocou uma coisa que hoje, a partir da leitura da obra do Milton, eu formulo teoricamente melhor. Porque teorizar era pensar sobre o que eu via na cartografia. Eu era excelente cartógrafo. Tanto é que todo aluno meu tem que saber muito bem cartografia, senão para interpretar os mapas. Só que a gente não interpretava, a gente descrevia e problematizava. Eu aprendi a problematizar com o professor Pierre Jorge, que começava a querer ser melhor do que o Sorre. Foi lá que eu fui ler o Sorre, que o Sorre foi o grande teórico da geografia do século XX. E o Milton soube muito bem estudar o Sorre e desenvolver, né? O grande fundador do Milton é o Max Sorre, que era um cara de direita. Porque na geografia tudo é muito ideologizado, então você não quer nem estudar. Você quer saber se o cara é de esquerda ou de direita, e ele não tem o direito de ter a concepção de mundo, e não são genocidas, né? São pessoas com uma formulação conservadora do mundo. Agora, ser conservador nem sempre é ser reacionário. Mas isso também a gente não discute, né? Mas vamos lá. Aí Jorge sempre fazia essa coisa, porque ele fazia crítica ao planejamento do governo do general de Gaulle, que fez a primeira programação regional para a França. E instituiu as regiões-programa, que nos inspiraram a fazer as regiões administrativas daqui. Está lá, essa inspiração. E o que era refazer uma região-programa? Era projetar as coisas públicas e tentar controlar, lá na França, a iniciativa privada na sua implantação para descentralizar Paris. Até que a primeira política. Gente, eu fiz duas políticas, uma para o Brasil, outra para o estado de São Paulo. E nunca ninguém se interessar por isso, só dentro do governo. Ajudou muito os mecanismos de descentralização da industrialização para o eixo da Anhanguera, coisa pouca, mas foi feito graças à contribuição de uma geógrafa, que sempre me apresento como geógrafa, nunca como planejadora. É bom que se diga. E aí, o Milton depois vai escrever uma coisa que é genial. É dele isso. A geografia tem âncora no futuro. E por que isso? Porque quem lida com o espaço geográfico, e aí eu avancei com relação ao Milton, porque o Milton vai dizer que a gente não pode falar em espaço, tem que falar em espaço geográfico. Ele mesmo falou disso, mas ele mesmo escrevia só espaço. O nosso conceito é espaço geográfico, porque espaço tucur é da filosofia, da física, da química. Nós temos um conceito que precisa ser explicitado. E ele explicitou, ele definiu o indissociável sistema de objetos e sistema de ações. Há uma indissociabilidade entre objeto e ação. Aí eu tenho um livro pronto sobre teoria da ação. Lindo, que é o fundamento da minha teoria sobre o lugar, que
prometi a Milton que escreveria, preciso escrever antes que eu morro. Tudo isso acabou me ligando na teoria. Aí eu fui estudar epistemologia, fui estudar teoria do conhecimento, fui estudar filosofia da ciência, filosofia da técnica, para me preparar, achando que eu podia um dia dar metodologia da geografia, no departamento de geografia. Aí me aposentei, fiquei no planejamento a vida inteira, mas tornei-me uma boa planejadora. Eu acho que para o Brasil eu consegui fazer algumas coisas importantes, né? Esse trabalho aqui que eu fiz, por exemplo, no Ministério da Justiça, eu refinei um estudo geográfico sobre o Nilo Batista, que me ajudou muito a discutir esse trabalho, que foi governador do Rio e que é um grande jurista, que jamais será do Supremo Tribunal Federal, porque ele é muito crítico e muito bom. Ele tem um exemplar disso, ele quis publicar, mas fica muito caro. Agora, a gente não pensou mais em publicar virtualmente, por isso é primoroso esse trabalho aqui. Eu estudo desde da prisão, do sistema penal inteirinho, onde estão as prisões, quantos são os aprisionados, o perfil socioeconômico do aprisionado de São Paulo, por exemplo, não era, 2005, tanto pobres, era uma classe média baixa, com dados do IBGE. Se os dados estão errados, o problema não é meu, é dos dados. Comarca, o sertão que é a ausência do sistema institucional de justiça no Brasil é um escândalo. Aí não querem que esse país não seja violento. Não se fala sobre justiça. E o geógrafo, como estrategista, eu acho que nós temos obrigação de fazer estudos estratégicos. E eu comecei a me interessar por estudos estratégicos a partir da obra do Jorge, depois fui ler a obra do Max Sorre, até que chega a minha grande salvação, que foi Milton Santos, de quem eu sou leitora e estudiosa, contumaz, e fico muito irritada, e me nego a falar sobre o Milton ultimamente, porque ele virou moda, ele é muito citado, mas não é usado. E eu acho isso desonesto, acho isso antiético. Você cita Milton e não usa uma das revisitações que ele fez conceituais da geografia em todos os conceitos. Ele redefiniu o que é espaço geográfico, ele redefiniu o que é lugar, ele redefiniu o que é território, embora ele mesmo se atrapalhe, eu estou corrigindo, eu corrigi vida. Ele falou, você tem que escrever, e esse meu livro caiu no mês. Agora, ontem me disseram que tem mais um mês. 3 anos para você publicar um livro de geógrafo. E sabe o que decidiram fazer e não publicar o meu livro novo? Tinha que ser, né? Reeditar pela enésima vez a Ana Fani e o seu primor de produção do espaço, coisa que eu nego veementemente. Você não produz uma instância. A instância é conceitual. Ela se impõe a todos e a todos. Como que você produz o espaço? Você produz a cidade, o espaço não. Isso é instância. Eu fui outro dia numa reunião de semiótico, um grupo que chama Cidade e Espaço. E eu li o projeto deles, eles usam cidade do jeito que quer, como palavra, não como conceito. Nada da geografia é considerado conceito pelas outras disciplinas. E o país perde muito, porque se não fosse o Milton, já que tem o Milton, eu sinto muito, os brasileiros precisam tomar conhecimento da importância dessa disciplina, que vem sendo cada vez mais, isso sempre foi, né, encurralada. Porque se há uma coisa que nós sabemos fazer, é estratégia política. E eu ganhei algum dinheiro na vida fazendo estratégia eleitoral para candidato. O Montoro foi um deles. Eu dizia para ele o discurso que ele tinha que fazer em cada bairro da cidade. Ipiranga, aqui o vereador que se elege há tantos anos é um cara da direita, você não vai lá que você não vai ter um voto. Agora, se você pegar, eu tenho isso tudo guardado lá em casa, essa cartografia. Por que não ensina e não forma os geógrafos nisso? Isso ajudaria o país. Por que não se profissionaliza? Pensar o futuro, isso é pensar o futuro. Eu coordenei plano de governo, está aqui um deles, o Chalita. É que o Chalita me chamou 30 dias antes, e mesmo assim eu escrevi isso aqui, que é o resumo do plano de governo dele, com os meus alunos,
Porque os meus alunos que foram formados em planejamento por mim, eu olho, ele já sabe o que eu quero e ele faz. E eu não perco tempo ensinando tudo de novo. E o departamento de geografia daqui, por que não cria? Tem a licenciatura, cria a profissionalização e pega o planejamento territorial, que é a única coisa que nós temos para separar de uma ciência política, de uma sociologia política, de uma economia não sei do que, e formar. Nós temos um bando de travesti. O meu querido colega lá de Santa Catarina, da Geografia Econômica, ele fica muito bravo, que eu chamo ele, os alunos dele, tudo de travesti. Não sabe nem economia nem geografia, e faz uma coisa chamada geografia econômica, que é dizer que as coisas estão neste lugar, que as empresas têm tal tamanho, aí pega os fixos e fluxos do Milton e começa a falar em fixo e fluxo setorialmente. A geografia não é uma disciplina setorial. Até que eu me corrijo e não admito que na minha presença se fala, o que eu já falei muitas vezes, usar a palavra geografia no plural. Geografia é o nome de uma disciplina única e que não pode ser fragmentada, porque senão ela não é disciplina do conhecimento. No singular, não há geografia da indústria, geografia urbana, geografia disso. Há usos do território pela urbanização, pela indústria, mas o método, o conceito, a teoria é indissociabilidade de sistema de objetos, sistema de ação. Então, você tem que procurar o objeto, em que sistema ele se insere e quem é o produtor da ação. Por isso que você tem que chegar no autor da ação. Então, você não estuda a indústria, você tem que nominar a indústria e tem que dizer quem é o seu presidente, quem é a corporação. Quando você está fazendo estratégia de governo, você tem que saber quem é o dono da terra que você vai desapropriar, para saber o tamanho da encrenca que você vai ter se você vai precisar desapropriar terrenos para construir habitação popular ou fazer um distrito industrial. Isso é fazer política. E não é só de um lado. É para a população como um todo. Né? E foi tudo isso que eu aprendi quase que autodidaticamente a ser uma grande planejadora brasileira que sou. Professor, eu queria continuar nesse tópico do planejamento, né? Duas perguntas, na verdade. Uma, talvez um pouco mais curta, mas a senhora já disse que sofreu muita discriminação dentro da geografia por ter se dedicado ao planejamento e por ter trabalhado em órgãos de planejamento durante a ditadura, né? Parece que se colou essa imagem de alguém que colaborava com o regime por conta desses trabalhos. Queria perguntar como a senhora reage a esse tipo de crítica, esse tipo de comentário, e também retomar esse ponto da profissionalização do planejamento entre os geógrafos, né? Porque, de um lado, existe uma certa reserva de mercado pelos urbanistas, pelos economistas, por outro lado, existe um desinteresse muito grande da geografia em tratar esse campo, esse terreno, como uma área de profissionalização, né? Como que a senhora enxerga essa questão especificamente? Olha, essa é a origem dos meus cabelos brancos, né? Mas eu acho que como geógrafa, que se dedicou a pensar o futuro do mundo como geógrafa, e o caminho que eu achei foi escrever planos e políticas e programas de governo. Eu nunca trabalhei para iniciativa privada. Nunca trabalhei para iniciativa privada. Só trabalhei para o setor público, fazendo planos, programas e projetos públicos, com todos escritos e documentados. Agora, isso não foi fácil, porque até a minha chegada nesse mercado de trabalho, todas essas atividades eram realizadas por economistas, que é uma corporação poderosíssima. E eu rompi com ela, eu aqui. Coordenei o plano de governo do Franco Montoro, que me conhecia como geógrafa, dando economia do lado da sala dele, ele escutava minhas aulas, eu a aula dele, no Departamento de Ciências Sociais. O Montoro não deu aula na Faculdade de Direito, ele dava aula comigo no Departamento de Ciências Sociais. Se dava no Direito, eu não sei. Eu conheci no Departamento de Ciências Sociais. Depois, na SAGMAX, que eu fui conhecer aquele pessoal todo, e comecei a ser indicada para trabalhos políticos. Do Montoro, foi ele que me chamou, famoso
reduto da Mate Odora, onde a gente elaborou o plano de governo dele. Depois eu fui convidada pela Luísa Erundina, eu não sou filiada a partido nenhum, nunca fui, para coordenar o plano de governo dela, pela própria Luísa. Aliás, eu fiquei sabendo pela Folha de São Paulo, porque ela anunciou numa reunião que a Maria Adélia de Souza vai coordenar meu plano. Eu guardo isso até hoje, porque depois a gente rompeu por outras razões. Não romper. Quem sou eu para romper com a Luísa, né? Ela se aborreceu comigo e eu com ela, e a gente se separou. Enfim, faz parte da história. Mas fiz um excelente plano de governo para ela. Depois eu fui convidada. Você vê que o meu espectro me chamam porque eu sei fazer as coisas bem feitas e você não pode colocar um político. Você imagina eu fazer uma coisa errada para um Montoro ir para a televisão fazer um debate e eu dar um dado errado para ele. Essa é a responsabilidade e é por isso que eles sempre confiaram em mim. Que quando fosse para o debate, eu que preparava as anotações do candidato, se eu preparasse uma coisa errada, eu comprometia a história, não é? Nunca fiz isso. Tanto é que fui do Montoro, depois fui do Paulo da Erundina, na Prefeitura de São Paulo. Para São Paulo eu fui da Erundina e depois fui do Gabriel Chalita, que foi vencido pelo nosso ministro da Fazenda. E fiz o plano de governo do Paulo Scaff, que, aliás, foi o cara mais obediente aos meus ensinamentos, e ele era o mais rebelde, mais firme, para não dizer a palavra que eu deveria dizer, do Paulo Scaff. Ele não tinha problema, ele para dar um esporro era papo nunca. Ele fez um debate sem a minha presença, sem se preparar, o resto era tudo improvisação. Mas o Scaff não. E me pagou direitinho, porque eu pedi. Por isso é que eu acho que é um vetor de profissionalização, o planejamento, e de sobrevivência. Pagam. Não é só no período eleitoral. Eu estava olhando para me preparar para esse debate aqui, eu fui olhar no governo do Lula, onde é que tem geógrafo? Não tem. Nós não existimos institucionalmente. Se tiver, é lá no 1000º escalão, e deve ter, porque, inclusive, na Prefeitura de São Paulo, depois de muita luta, abriram a carreira de geógrafo para fazer concurso. Nem sei se ainda fazem concurso para geógrafo. Mas foi uma luta do qual eu tenho muito orgulho de ter participado. Né? Agora, foi um enfrentamento político permanente, porque quando eu fui montar a ação regional, tinha lá um engenheiro de uma família importantíssima de São Paulo, que era coordenador da área de planejamento, João Leão, ele chama. Família Leão. Leão é bravo, rapaz. E eu, Souza, Maria de Souza. Você quer coisa mais popular do que isso? E o rapaz era, mas ele não me desbancou. E eu discutia do jeito que sou assim. Na frente do secretário, não vem me enrolar. Eu não sou política, eu sou técnica, sou acadêmica e sou cientista, e eu defendo as verdades que descubro até que me digam que eu estou falseando. Eu mudo. Se eu estiver equivocada, eu passo a defender seu ponto de vista, como defendo dos autores que me inspiram. O Platão, todo mundo dá risada. Eu ainda sigo o Platão, não sei se isso é falta de moda, mas não há como falar sobre conhecimento sem citar Platão. Né? Então, talvez por isso é que eu sempre, aqui na USP, exceto no meu período da Faculdade de Arquitetura, onde eu fui sempre extremamente prestigiada, a tal ponto que os arquitetos, me elegeram para representar o Instituto de Arquitetos no Brasil numa comissão julgadora da União Internacional de Arquitetos para escolher projetos que seriam premiados. Isso não é uma coisa vulgar. Agora, eu fui estudar arquitetura, meu departamento era História da Arquitetura, devo muito ao Carlos Lemos, que eu espero que esteja vivo, que tinha uma paciência. Os meus colegas, o Nestor Goulart Reis, gente finíssima. O meu departamento era muito chique. A gente fazia reuniões de departamento e discutia teoria da urbanização.
Esse departamento de geografia discute o quê? Poder. Eu fui eleita há uns 3 anos para o departamento. É de uma grosseria, a colega que batalhou e me substituiu, professora Ana Fani. Ela foi minha aluna na graduação. Eles não têm respeito pelos seus professores. Vão ser o quê na vida? E fazem escola, né? E isso me assusta, porque a reprodução da geografia não se dá, e na geografia, não se dá por conhecimento das obras dos autores que se reproduz, mas pelo sistema de força, pela torcida, né? Por exemplo, há uns anos atrás eu fiz uma pesquisa sobre leituras de geógrafos. O geógrafo brasileiro mais lido, acho que ainda é o Rogério Rasbart. O Milton é o 11º. Isso é uma vergonha. O Rogério é uma criatura maravilhosa, deliciosa, mas ele também não tem princípios. Por quê? Eu dei 2 disciplinas no departamento de geografia. Eu voltei para a geografia com o Milton em 1985 e saí em 96. Fiquei dando na graduação planejamento. Lá em 70 e poucos eu também dei planejamento de graça. Eu trabalhava no Rio de Janeiro, viajava para dar planejamento sexta à noite, sábado de manhã. Quando eu voltei a ser professora, eu continuei dando aula sexta à noite e sábado de manhã. Isso reflete o apreço que meus colegas têm por mim, porque a gente sabe perfeitamente como é que se monta o horário. Eu nunca briguei, porque eu admiti que não adiantava brigar, porque percebi também. Aliás, foi meu filho que me disse: mãe, por que você nunca deu uma disciplina obrigatória no coisa? E eu dei uma vez Geografia do Estado de São Paulo, que eu criei como optativa, que eu tinha feito a política urbana de São Paulo, a política. Falei, eles têm que saber. Mas o que o departamento me deu como obrigatória sempre foi planejamento. E depois, na pós-graduação, quando eu volto com o Milton, né, subi uma rampa, tenho isso fotografado, eu e Milton subi na rampa para começar a nossa vida nova no departamento de geografia. E eu criei uma disciplina chamada Região, Teoria e Prática. O que os geógrafos não sabem é que na pós-graduação você cria uma disciplina que reflete a sua história teórica e a sua pesquisa. Isso é a pós, para valer. E quando eu saí, a minha disciplina tinha que ser fechada. Quando eu pedi demissão e recebi uma carta muito mal educada de uma senhora chamada Marta, que eu nunca soube quem era, dizendo, ela pensava que ela era presidente de uma empresa e que ela fosse minha chefa. E ela me deu um puxão de orelha, como se eu tivesse pedido demissão sem avisá-la. A senhora tinha que ter dado 30 dias. Eu dei para os meus alunos, não para ela. Você tem chefe? O chefe de departamento não é chefe das pessoas. Ele é chefe de uma instituição, coisa que eles não entenderam. Daí os grupelhos brigarem pela pequena gratificação de chefe de departamento, que essa porcaria tem até hoje, né? Então, é um negócio traumático, né? Essa coisa. O departamento me tira do sério, você sabe? Por que eu estava falando Do planejamento e da representatividade no planejamento, né, que se coloca. Quer dizer, quando eu venho, mas reassumi o planejamento, que eu não me lembro quem é que dava, era a Aninha Marangoni. Dele, um sufoco, não sei o quê. Eu falei, eu venho te socorrer. E ela abriu mão, coitadinha. Que eu acho que fizeram até ela abrir mão, porque era a coisa que eles queriam. Vai que eu queira pegar a geografia urbana e tirar da família. Eu tinha moral para fazer isso. Ah, tinha. Mas nunca, não é por aí também, né? Agora, hoje eu não faria assim, hoje eu brigaria, porque a leva de imbecis em geografia urbana que esse país tem, eu tinha até preparado os títulos dos congressos. Se você abrir aí o teu celular e ver o tema dessa reunião que começou em Macapá, é vergonhosa. Porque se os geógrafos brasileiros não estão lendo o Milton, tem gente da área de comunicação que está lendo o Milton. O Milton é lindíssimo na área de comunicação, na economia e fora de São Paulo, e no mundo. Na Espanha ele é lido e respeitado, sabe?
É o mais conhecido na América Latina. E aqui não. Sim. Então dão títulos de 1890. É só se você puder agora olhar e nos dizer o tema, eu devia ter anotado, que eu esqueço, fala assim, antes de Pierre Jorge, por isso que eu falei, fala-se em organização do espaço ainda, fala-se em, como é que é? Reordenamento do território, mas que coisa reacionária! Como é que faz com a propriedade da terra? Põe embaixo do sovaco? E os pobres que ocupam e ocupam a esquerda? E o pessoal da habitação, que está sendo premiado, inclusive nessa reunião, não estudou que os pobres ocupam e são expulsos das suas casas na periferia de São Paulo? Premiam quem estuda isso? Que negócio é esse? Não tem conceito, eu fico exasperada quando falo em ordenamento do território, planejamento do espaço, organização de espaço. Isso é de uma ignorância, não é só geográfica. É deixar de ler o que as outras disciplinas estão propondo em termos de compreensão do mundo. E nós temos a obrigação, por isso que eu montei esse curso, eu preciso escrever esse livro, tomara que eu dure mais 30 anos. Qual é a concepção de geógrafo sobre o mundo novo? E aí eu volto a uma coisa que me preocupa desde o dia que eu entendi a geografia de Pierre Jorge, que eu entendi a geografia de Max Sorre e que eu entendi a geografia revolucionária e libertária de Milton Santos, e posso provar. Eu compreendi que eu tinha que entender as paisagens, seja pela ausência daquilo que a população precisa para viver, porque o espaço geográfico, esse indissociável sistema de objetos e ações, essa porção emersa da superfície do planeta Terra, que é outra coisa do que estudar o espaço geográfico, que é o território de uso da humanidade vivendo. Isso é o espaço geográfico. Eu, como geógrafa, estudo a humanidade vivendo na superfície do planeta através de um conceito nosso, que é aquele de espaço geográfico, essa indissociabilidade entre sistema de objetos e sistema de ações. E como é que eu operacionalizo isso num projeto de pesquisa? O Milton se confundiu na natureza do espaço e se confundiu por uma geografia nova. Território não é sinônimo de espaço. Primeiro que território é um termo da geopolítica, e quando vira termo geográfico, eu, é que falo assim, não é Milton, o território, para nós, ele é o vetor de compreensão daquilo que é porta de entrada do meu trabalho, aquilo que o meu olho vê, é que eu vou estudar. Eu não imagino geografias, ou seja, eu não imagino paisagens. Eu estudo as paisagens, aquilo que vejo, até onde a minha vista alcança e que existem. E hoje, todas as paisagens que existem fazem parte de um conceito de mundo que é o mundo entendido como possibilidades. Tudo é possível no mundo de hoje. Se você não tiver esses conceitos, como é que você vai ser geógrafo? Aí você acha que estudar um vale de rio, ou uma forma de relevo, ou um tipo de solo, que depois você vincula com a agricultura, com a propriedade agrária, com isso como faz o pessoal da dita geografia agrária, de um dos aleijões, né? De uma das doenças da bipolaridade, você está... São revolucionários. Um neopolitivismo barato, fragmentário, geografia agrária, geografia humana, geografia da população, geografia... Será que eles não têm vergonha? Aí eu disse, não, o território que me ajuda a entender a paisagem, como que ele me ajuda? Pelo uso. Aí eu me refiro a Marx. Foi o Marx que me ajudou. O que é valor de uso? Transformar a paisagem num valor de uso. E aí eu combinei com a minha definição, se o mundo é um conjunto de possibilidades, e eu aprendi isso com Ortega y Gasset, ninguém tem uma definição melhor de mundo do que Ortega. Tudo que existe está submetido àquilo que o mundo é.
E o mundo hoje é o que, hegemonicamente? Capitalista, ou não? Uhum. Até a China. Se ele é capitalista, tudo que nele existe é uma possibilidade para a reprodução do capital. Por isso que eu fico assustada, e como eu entendo o mundo assim, e quando eu olho as paisagens, especialmente das cidades, porque no mundo rural é mais difícil você identificar a pobreza, que quase não tem mais sitiante, né? O latifúndio foi tomando conta, foi tomando conta, foi tomando conta, e as paisagens quase que se homogeneizam. Você tem paisagens naturais e você tem paisagens ou efetivamente ou como potencial de uso daquele território pelo agronegócio no mundo rural. E na cidade é escancaradamente a pobreza sobrevivendo como pode. Não se vê essas paisagens. Como que você explica isso? Funcionalmente, aqui mora o pobre, o cara não tem salário, isso daí não é estudar, que é o que faz. Aqui tem uma demanda habitacional de casinha ou de habitação popular. E vai alimentar os programas de governo que promete 20 mil casas, não faz nem 10 e continua com esse papo de meta, que é outra coisa que o planejamento contemporâneo mudou. Ninguém faz mais meta. Eu já fiz muita meta em plano de governo, hoje não faço mais. Porque não tem como. O mundo de um dia para o outro vira do avesso. Agora, o que eu acho triste é que a ausência dos estudos geográficos bem feitos vai fazer muita falta no enfrentamento de um mundo que vive uma puríssima racionalidade política. Eu ouço falar da mudança da racionalidade econômica para a racionalidade política há, no mínimo, quase meio século. Mudou a concepção de mundo depois da guerra e depois do excessivo abuso do Império Americano no comando do mundo, e a gente está vendo no que vai dar. Nós estamos num mundo de transição para uma coisa nova e que os geógrafos não têm nada a dizer, salvo honrosas exceções. O que nós vamos dizer sobre o mundo que está chegando aí? Por que tanta guerra? Fala discurso do ódio. Por que não dá nome? Ou o aquecimento global? Me desculpe. O planeta não tem culpa nenhuma, o planeta é vítima. Ele não é sujeito de nada, ele é vítima. A história do planeta, até que cause tremores, não sei o quê, é bilenar. O planeta não muda do dia para a noite. São micromísimos em cada 100 anos. E os geógrafos não dizem nada. E por que não dizem nada? Porque aderiram essa coisa, esse alejão conceitual que é o meio ambiente. Que diabo é isso? O conceito de meio é primoroso para o geógrafo dentro da sua origem. O que é meio ambiente? É Paulo Paulo? Você tem um filho, sabe? Aí eu fui estudar essas porcarias todas para quê? Para nada, eu não tenho nem a quem ensinar. Aí eu vou escrever meus livros. Aí as editoras não publicam. Professora, uma das coisas, né, que eu gostaria de aprofundar, né, é o debate sobre a sua experiência de planejamento e o quanto que isso, de uma certa maneira, estava muito centrado numa experiência que vinha de duas origens na nossa universidade, né? No final era da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que a própria FAO surge daqui, né? Mas era a partir da geografia, mas também da arquitetura e urbanismo, e por no outro triângulo mais à frente, né, começa com a economia, que acabou dominando realmente o planejamento quinquenal, o plano de metas, tudo isso, exatamente. Com a finança, né? Também, exatamente. Mas a geografia foi perdendo cada vez mais espaço no planejamento. E é claro que nós tivemos aí a Anice Lecoq Miller, né, nesse começo, e que participou das atividades de governo no estado de São Paulo, tivemos a sua participação. E aí Isso é responsável pela Emplasa. Exatamente, o planejamento exatamente. metropolitano tem a mãozinha da professora Anice lá. E você vê essa experiência geográfica lhe permitiu, inclusive, a partir do planejamento, chegar à prefeitura da cidade universitária. Por que a geografia, particularmente em alguns locais, né, perdeu essa participação que era tão forte no passado para pensar também o futuro da cidade, dos municípios, dos estados, do próprio país? Eu tenho uma hipótese, né, a ser confirmada.
é que a geografia não evoluiu epistemológica e metodologicamente. Ela continua em 1890, mas o mundo mudou. E o mundo não é um dado, porque até então, em 1890 e até a minha formação, você estudava as paisagens que aí estão, e a paisagem vista é passado. E a gente não conseguiu entender uma coisa que o Milton vai chamar a atenção, e que o Sartre é que nos ensina, que é o problema, a propriedade da inércia dinâmica. Os geógrafos não perceberam. O planeta tem uma inércia dinâmica milenar, não muda. Enchente não é um problema da Terra, e não é um problema do clima. É um problema social de exacerbação no uso do território para transformar tudo em mercadoria, produzir cidades imensas, porque o carinha que ocupa um lote, que depois vai um loteador, eu chamo de loteador clandestino, não é o loteamento que é clandestino, é o loteador. Você nunca sabe quem ele é. Né? E ele vende metro quadrado a preço que o cara quase se mata, mas ele ganha dinheiro até na beira do Rio da Fumaça. E essas coisas que nós temos que discutir. Eu acho que a geografia devia ter um módulo permanente. Isso foi dito por Pierre Georges há 60 anos atrás e marcou a minha cabeça, por isso esse curso. Um geógrafo tem que ter uma concepção de mundo. Mas não é a concepção de mundo dada por uma disciplina que foi criada lá por Lablache, chamada geografia política. A política é o motor da concepção de mundo, porque é ela que traz a real possibilidade da transformação. O que muda é a política, é o voto que muda, o que vai acontecer. Né? É a política, portanto. Só que a política está completamente descolada de qualquer possibilidade de encarar a realidade. Tanto é que qualquer evento, no sentido sartreano, que Milton vai depois, qualquer evento que aconteça, muda o mundo. Mudou o Brasil. As manifestações de domingo mudaram as notícias de jornal, que é por onde a gente se forma, a respeito do que estava acontecendo no Congresso Nacional, ou seja, a respeito do que estava acontecendo da vida brasileira. Então, um evento, o que é um evento, né? É uma flecha do tempo, como dizia eu fui aluna do Sartre. Eu sinto muito. Os geógrafos não suportam que eu diga isso, que eu fui aluna do Sartre, que eu fui aluna do Foucault. Agora, cada um deles me influenciou de um jeito e de outros não. Né? Imagina as intimidades com o François Perroux, eu era encantada. E todos eles davam curso no Collège de France, não era de graduação. E eu sempre tive interesse em fazer cursos. Fiquei 3 horas esperando o Sartre para tomar um cafezinho pago por ele, para eu dizer a ele que fazia 3 semanas que eu assistia às aulas dele, eu não entendia nada. Eu perguntei a ele, o senhor fala francês? Com a maior cara de pau. Ele achou um barato e me convidou para tomar café. A partir daí tomei vários e aprendi a estudar o Sartre. Vai ler o Sartre, quero ver se você entende na raça. E eu comecei a ler o Ser e o Nada. Eu conto isso porque os professores e os estudantes, quando têm um diploma de estudo superior, você tem que ter o conhecimento vem de iniciativa própria. A base vem dos professores, quando o resto é contigo. Você, depois de professor, quem é que vai dizer o que você tem que estudar? Sou eu mesma. E não tem esse entusiasmo. Eu ando por aí, os geógrafos brasileiros estão muito desanimados com a nossa profissão, com os departamentos que eles estudam, e com a leseira, né? Como dizem os nordestinos, uma coisa desatualizada. Tanto é que até agora os congressos virou porta fechada, porque se vai um maluco lá querer discutir, eu se tivesse em Macapá, eu estava discutindo o tema do congresso e acabando com eles. Perda de tempo, aquilo não trouxe nada de novo, a não ser uma ou outra comunicação, que certamente espero que publique, e eu passo um tempão meu lendo resenhas e a falta absoluta, né, da perspectiva do planejamento junto à reflexão do presente, que é o que o geógrafo faz. Outra coisa que o Milton vai dizer, a geografia é uma disciplina do presente com âncora no futuro.
Eu peguei a âncora, por sorte, me formei no presente com a própria obra do Milton, que leio e releio até hoje com muito entusiasmo, e com a formação que eu tive com um dos grandes economistas brasileiros, que era rigoroso, porque senão eu não teria estudado um terço do que ia aprender a estudar. Porque no Brasil, o que você faz? O grosso dos autores brasileiros, e por isso que a geografia não evolui, porque não são criativos. Eu digo com todo respeito, né? Eu não uso David Harvey porque eu leio melhor certas coisas do que o Harvey. Eu sei ler. Para que eu vou estudar Marx através do Harvey? Estudar urbanismo, porque o Harvey é um fichador de livros, e a partir do fichamento dos livros que ele lê, ele escreve o dele, que nada mais é do que um monte de citação. É que nem a geografia nova do Milton. O que é aquilo? É um monte de citação que ele tirou proveito, o Milton, porque ele se tornou erudito. Porque para escrever por uma geografia nova, o bicho leu adoidado. Agora, ele tirou proveito. Os alunos dele, quando leem, tanto é que um dia eu fui falar com ele, falei, essa porcaria desse seu livro eu não consigo entender, meu. Ele falou, mas não é por ele que começa. Até eu fiz um vídeo. Não é por uma. Eu falei, é igual o Sartre. Eu falei, professor, eu não consigo ler. Aprendi com o Sartre essa perguntação. Eu não consigo entender o que o senhor fala e eu não consigo entender o que eu leio do senhor. Ele falou, o que você está lendo? Eu falei, o ser e o nada. Ele falou, mas também, né? Quantos anos você tem? Eu tinha 23. Ele falou, com 60 você vai entender. Sartre, para mim. Ele falou, você consegue ler meus textos de teatro? A prostituta, a náusea, a parede é feio, né? Lemieux. Aí eu fui ler, fui assistir as peças de teatro, ele até me pagou uma. Falei, Aí hoje eu consigo ler melhor o Jean-Paul Sartre. E não era um problema do francês, né, E Maria não era Adélia? problema. Porque eu já tive notícias que, andando pela França, as pessoas até confundiam de que região você fosse, né? É, Que você era realmente francesa, porque o seu francês é era impecável. impecável. Mas eu comecei falando francês com os belgas. Os meus primeiros amigos no IRFED eram belgas, dois belgas lindos. E eles falam eles falam, como você vai de manhã, né? Eles falam assim, ça va bien le matin? Eles falam, assim, eu falava desse jeito. E os franceses, ça va bien le matin? Biquinho, né? Até que eu aprendesse a falar francês, devo isso ao professor Rochefort, que foi me corrigindo. Mas todo mundo pensava que eu era belga. E eu tenho muita aptidão para línguas. Eu aprendo qualquer língua. Aprendia, né? Hoje acho que não tenho mais. Como música, né? Um segredo, eu queria ser cantora. Viu? É mesmo. Tenho disco gravado em Paris, que eu substituí a Vanja Eurico numa gravação acompanhada por Baden Powell. Não é paranoia. É vida vivida, não é? Eu acho que é por isso que as pessoas ficam com medo. Mas é assim que é, e a vida é muito generosa comigo. Não sei se eu respondo, porque eu respondo o que quero também. Eu queria voltar a um ponto, professora, né? Você fala da geografia atrasada, presa no século XIX, muito envelhecida, muito fragmentada, né? Pensar, né, voltando também a esse exercício que o professor Milton Santos fazia, que você sempre faz, né, de pensar o futuro. Quais tarefas você acha que a geografia brasileira deveria enfrentar para chegar ao século XXI, como a senhora coloca, e se você se sente otimista que isso vá acontecer? Eu não tenho otimismo nenhum que vai acontecer e vou te dizer por quê. Eu fiz um exercício. Eu não sou a pessoa mais indicada para você fazer essa pergunta, porque eu sempre fui marginalizada na geografia. Eu fui marginalizada pelos geógrafos brasileiros. Eu nunca tive proposta de trabalho que eu tenha mandado para as reuniões para que eu pudesse apresentar numa mesa redonda aprovada. Nunca tive. Minto. Tive uma vez uma proposta, que foi até uma reunião da GB,
uma mesa de urbanização que foi feita aqui na faculdade, no salão da Faculdade de Arquitetura, e eu apresentei um texto rediscutindo a teoria da cidade, que eu tinha acabado de ler o Milton, estava ainda, né, amadurecendo. Depois eu mandei para publicação e não foi aceito. Mas eu falei aqui na FAO, foi a única vez. E depois, minto, 2 vezes. Agora, bem recentemente, quando a menina lá do Rio Grande presidia a Ampeg, e ela fez uma reunião, acho que em Porto Alegre, e o Carlos Augusto era homenageado, e o Carlos Augusto, meu querido amigo, só iria se eu fosse com ele, acompanhando, porque ele já estava velhinho, não queria. Aí eu fui acompanhando, como é o nome dela? A menina lá de Porto Alegre, A Dirce Sortagaray. Que é uma pessoa refinadíssima, ela teve que arrumar um jeito, porque acho que ela pensou assim, porque eu não sou nada na geografia brasileira, isso eu sei. Mas eu acho que ela deve imaginar que eu seja alguma coisa, e ela arrumou um jeitinho de me incluir na mesa, onde estava Queiroz, ela, Aldo Paviani, Carlos Augusto, aí teve que me botar. E foi um constrangimento, porque eu falei tudo contrário ao que o Queiroz disse. Tudo contrário ao que o Aldo disse. Foi o evento da Paraíba? Não, Não. foi em Porto Alegre. Porto Alegre. Eu fui acompanhando, mas daí quando eu vi, eu estava na mesa. Um barato. E eu desconstruí tudinho. Claro que virei uma leprosa. Né? Ninguém chegava nem perto de mim. Eu tenho umas fotos que eu pedi que tirassem. Mas isso é impressionante. É impressionante. Os geógrafos não se dão conta do que eles fizeram comigo. É que eu sou cara dura. E eu consegui me firmar como geógrafa, e boa geógrafa, entre os planejadores, entre os economistas, entre os arquitetos e tudo mais. Mas eu tenho fotos de quando eu deixei de ir também, porque chato você ir, parece que você tem lepra. Eu sentadinha aqui, um vazio no entorno, nos auditórios. Nem os estudantes. É uma doença, né? Então, eu não acredito, mas eu testei uma proposta. Eu fui convidada por um amigo meu, que eu conheci quando estudante em Paris, do Rio Grande do Sul, chamado Elgio Trindade. O Elgio é cientista político, foi reitor 2 vezes, 2 mandatos, na Federal do Rio Grande do Sul, e depois ele foi convidado pelo Lula para montar a UNILA, Universidade da Integração Latino-Americana, e ele me convidou para ele. O Lula constituiu, por indicação de uma comissão que ele, Elgio, coordenou, de cientistas do Brasil inteiro, eles montaram um documento de criação de uma Universidade da Integração Latino-Americana. O Elgio foi convidado a instalar, criar efetivamente a universidade, e ele, me conhecendo de Paris, eu tinha que contar. Eu fui planejadora da prefeitura de Paris. Isso eu tinha que contar. Aqui eu não. E o meu chefe na época, Monsieur Petit, depois foi prefeito de Paris, e eu conversava com ele até bem pouco tempo. A seriedade do meu trabalho. Não tinha amigos, não tinha nada. Quem me adorava e acreditava em mim era Monbeg. Monbeg me arrumava tudo, me arrumava bolsa, me arrumava emprego. Esse de Paris, acabou uma bolsa que ele arrumou do Comitê Católico contra a Fome. Foi a primeira bolsa que eu tive em Paris, arrumada pelo professor Monbeg. Mas era 2 anos, eu resolvi fazer um doutorado. Aí ele falou: Adélia, arrumei um estágio para você no gabinete do prefeito de Paris. Eu falei: eu vou fazer o quê lá? Ele falou: mapa. E aí eu fiz um estudo sobre a Banlieue Sud, a região sul de Paris, e fiz uma exposição para o prefeito. Ele me convidou para ser assessora dele a partir dos meus mapas. Mas isso é outra história. A vida, né? Vai voltando. E aí eu fui ajudar a criar a UNILA. Ele me ligou de manhã e falou: quero que você monte a pós-graduação. Vai um para graduação, um para pós, outro para extensão, o triângulo das universidades. Você topa? Eu topo, não estou fazendo nada. Eu falei: só que tem que morar lá? Ele falou: que jeito? Eu morro de medo de fronteira. Eu tenho algumas neuroses. Uma é fronteira, esse negócio de limite, porque eu não tenho noção, né? Tudo aquilo que você não conhece, ou não pratica,
Você tem medo, né? Eu não tenho noção de limite. Para mim, o mundão é uma... Mas daí, de tarde, ele ligou, não é na pós que eu quero, não. A pós é fácil, eu quero que você implante a graduação. E como é que o cara te convida? Você vai montar a graduação de uma universidade. Eu tinha uma experiência de chefia de gabinete aqui, que me deu uma... Nossa Senhora, deu Vissalfava a vida inteira. Você conhecer a alma e a dinâmica de uma universidade é na chefia de gabinete do reitor, que tudo passava lá. E com um reitor que confiava em mim. E com essa experiência, mas assim, uma coisa mais particular, porque eu sou estrategista. E eu pus um papel branco e eu dizia, gente do céu. Eu falei, Eljo, o que você... O Eljo é muito atrevido. Eu falei, o que você já fez? Aí ele me deu a dica. Ele já tinha falado com alguns colegas e não podia ser só brasileiro, tinha que ser da América Latina, porque eu não conhecia, eu falei, eu não conheço nada da América Latina. Eu fui ao México celebrar meus 50 anos, voltei louca do México, conheço a Argentina e Uruguai, um pouquinho só, não conheço mais nada, não conheço Peru, não conheço nada. Ele falou, não faz mal, vai conhecer. Eu falei, que bom, não deu tempo, tanto trabalho. Mas aí ele tinha feito já alguns contatos, e daí ele já me deu as dicas. Eu falei, mas eu acho que a gente não tinha que montar uma universidade com recorte da USP, tradicional, velha. A gente tem que fazer uns baratos, uma coisa contemporânea. Ele falou, mas as pessoas que estão vindo, eu acho que podem topar isso. Eu falei, tomara, né? E foi muito difícil. Eu peguei um economista, não sei de onde, agora não me lembro, não vou. E a atual reitora da USP é da área de letras e foi uma das Da primeiras. Unila, a reitora da Unila. A Diana, hoje ela é reitora, uma pessoa adorável, mas o cara que se forma em letras. A USP ainda é, apesar dos pesares, a maior universidade do Brasil. Não é da América Latina, eu acho. A América Latina tem coisas já melhores do que a USP. A UNAM do México é uma grande universidade, cosmopolita. Chile, pelo que eu acabei depois conhecendo. Não são muitas. A USP está entre elas, mas eu acho que a USP entrou agora num processo muito complicado de compreensão do mundo. Né? Quem é que você vê da USP hoje falando? Só esse rapaz nobre do clima, né? Que é aqui do oceanográfico, eu acho. E o que ele fala? Que 45 graus é maior do que 34. Portanto, o clima está aquecendo. Portanto, a emissão de... Sabe? Mas isso também é outro departamento. Aí o que eu fiz? O Eljo me deu a liberdade de montar o NILA, definir os institutos, nomear os institutos e colocar os temas em função, mas nós fazíamos seminários, eu chamei até de seminários, que é outro livro que está pronto, eu chamei de seminários impertinentes, não, seminários atrevidos ou seminários impertinentes, porque eu era a provocadora dos debates, então eu colocava temas para que o coletivo, que era multidisciplinar, alimentasse essas discussões. Foi tão difícil, eu até escrevi um texto sobre isso, porque eles confundiam duas coisas que não podem ser confundidas. A interdisciplinaridade não é atributo do sujeito. A interdisciplinaridade é atributo da realidade. A realidade é interdisciplinar, embrenhada. O inter não resolve o problema da complexidade. Quem vai resolver isso tudo é o Marx, com a sua ideia de totalidade. Mas aí é querer demais, né? Então, é difícil. A geografia, ela tem que entender de processos totais, porque toda a paisagem está embrenhada em tempo real, de presente, passado e futuro. Isso aqui é um exemplo. Isso aqui é um lugar, é um espaço de um acontecer solidário. Vocês, com a generosidade de me entrevistar e me ouvir com tudo aquilo que eu estou dizendo, e estou dizendo livremente o que quero dizer. Isso é um lugar da liberdade. Para mim,
Não sei se é para vocês. Mas só pode ser, porque senão vocês já teriam me... Vocês cortam, orientam, porque vocês são educados e eu estou entendendo e fazem muito bem. Agora, é uma prática rara na universidade. Você ouvir e depois tomara que tivesse sequência para a gente debater aquilo que eu estou dizendo. Mas como não há, daí eu não tenho esperança, porque a criação de lugares de escuta, o Milton sempre me dizia, eu me tornei sua amiga, não é porque você é uma boa geógrafa, é porque você sabe ouvir. Depois você foi se tornando uma boa geógrafa. E eu passei a substituí-lo. Mas quando ele vai me convidar para substituí-lo, já tinha 20 anos que eu conheci o Milton. Eu fui substituí-lo, dando um curso dele pela primeira vez em Buenos Aires. Isso para mim é uma honra. Não foi à toa. Que o Milton não era louco de botar uma débil mental vinculada ao nome dele. E eu acho que fui a única. Nunca ouvi dizer que ele tivesse mandado alguém substituir. Fui aqui e substituí uma vez, uma segunda vez no Ceará. Só. Então, é muito complicado. A geografia não se atualizou nem epistemologicamente, como disciplinaridade, que aí vem a discussão. Para criar o NILA, eu tive que estudar tudo. Universidade, história da universidade, epistemologia, teoria do conhecimento, para saber, para poder liderar aquele bando de doidos que tinha que fundar uma universidade nova, temática. Ela não é uma USP, nem uma UFRJ, nem nada. Isso foi muito difícil. Eu estava olhando, eu vou te mandar, se você quiser, o currículo que eu formulei e coloquei a geografia, tirei das ciências humanas e botei na tecnologia. Como que você é um bom geógrafo se você não souber quem produz as paisagens hoje? É o trabalho humano? Não é mais. Nós estudamos as paisagens que aí estão, com potencialidade de mudar, e se eu não conhecer filosofia da técnica, como é que eu vou conhecer o mundo do futuro? São essas questões de vanguarda que eu fui colocando para essa equipe, e tinha gente muito boa. Tinha o cara aqui do Butantan, tinha gente muito de ponta da América Latina, ajudando a fundar o NILA, e a gente construiu uma universidade temática, mantida pelo governo brasileiro. Isso criou um problema político muito grande para o Lula, mas foi de uma coragem, só que ela regrediu. A UNILA hoje é uma USP velha. Todas as disciplinas que eu tinha proposto para o curso de geografia, não tinha geografia da população nem nada. Tinha temas que são expressivos nas paisagens do continente e que precisariam ser geograficamente estudados. Então, a palavra-chave é o territórios altos e a constituição dos lugares, para você entender como é que um continente faz para sobreviver num mundo em crise e num continente dominado. E aí que eu comecei, então, a aprofundar os meus conhecimentos como geógrafa em temas que deviam preocupar os geógrafos. O grande tema são as paisagens desiguais, portanto, a desigualdade socioespacial, como queria o Milton, né? O uso do território é a palavra-chave, e o problema que tem a ver com esse, a outra cara da desigualdade, são as seletividades territoriais, ou seletividades socioespaciais, provocadas pelo desenvolvimento tecnológico. Porque no capitalismo a tecnologia não trouxe o combate à fome, muito pelo contrário, né? O Lula não fala direito, mas a fome aumentou no mundo, assustadoramente. E os dados foram sendo mascarados, né? Um dos projetos que eu tenho e que eu prometi, o Milton me levou para conhecer o Josué de Castro, em Paris, e num almoço eu prometi para o professor Josué que eu reescreveria em homenagem a ele, né? E está pronto o meu livro, só que eu não vou dar esse nome, que é dele, né? Sobre a fome no mundo e a seletividade no aumento extraordinário da produção agrícola, mercantilizada e que, de fato, não atinge e não chega ao mundo pobre. Você quer perguntar? Sei lá. Eu respondo essas coisas. Professora Maria Adélia, olha, muito, muito obrigado. Foi uma tarde sensacional. Muitas sementes foram plantadas
vão frutificar em muitas árvores novas, e com certeza essa sua experiência, que está posta em textos, está posta em palestras, contaminam e influenciam muito os intelectuais de hoje. Muito obrigado por essa oportunidade incrível de estar conosco no podcast Intérpretes do Brasil Contemporâneo, esse resultado de um convênio entre a Folha de São Paulo e a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Para nós foi um grande privilégio hoje poder entrevistá-la. Quero agradecer ao Eduardo Sombini também, essa parceria já pela segunda vez aqui conosco, de pensar esse universo incrível que é discutir com os grandes intelectuais da nossa faculdade. Muito obrigado. Eu que agradeço e viva a Faculdade de Filosofia da USP. Muito obrigada. Obrigado.